Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo de número 4. Gênesis 4. Amém? Glória a Jesus. O versículo de número 6 e o versículo de número 7. Gênesis capítulo de número 4, versículo 6 e versículo 7. A epígrafe diz: o nascimento de Caim, Abel e Sete. Diz assim o verso 6: e o Senhor disse a Caim: por que irastes? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém, irmão? Você está dando glória a Deus? Nessa manhã Deus nos traz uma palavra, aleluia, louvado seja Gênesis, muito conhecida, que conta a história do primeiro homicídio sobre a face da terra, e fala sobre Caim, e fala sobre Abel, e fala sobre entrega, aleluia. Nessa manhã Deus está dizendo para você e para mim, aleluia, o que você tem entregado para Deus. E aqui não é apenas o que você tem entregado, e de que maneira você tem entregue, aleluia, para Deus a sua vida, aleluia, o seu viver, o seu intelecto, louvado seja Deus. A Bíblia fala que, aleluia, nasceu Caim, nasceu Abel, os dois se apresentaram diante de Deus, a subcomenegácia, aleluia, para trazer oferta. Entretanto, a Bíblia deixa claro, aleluia, que Abel, ele traz das primícias, ele prioriza a oferta ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Caim também traz a oferta, mas a Bíblia enfatiza que Abel trouxe das primícias. Exaltado seja o nome do Senhor, exaltado na banda rápida, aleluia. Os dois estavam entregando, aleluia, a oferta. Entretanto, a maneira da entrega determinou a aceitação da parte de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo: não basta apenas me adorar, não basta apenas vir ao culto. De que maneira está sendo essa adoração? Essa tua adoração é uma adoração por interesse? É uma adoração porque tu quer receber algo? Ou essa adoração é a verdadeira? É uma entrega verdadeira? Você está priorizando a presença dele na tua vida? Você está priorizando a glória dele na tua vida? Você está priorizando, aleluia, não é ouro, não é prata, mas a presença dele na tua vida. Eu posso aqui conjecturar e entender que Caim, aleluia, ele traz a oferta porque foi dito para trazer. Tem gente que faz porque alguém mandou, aleluia. Tem gente que faz porque eu vou fazer porque é a regra da igreja, eu vou fazer porque o pastor falou. Mas Deus está dizendo para você e para mim, aleluia, se é para adorar, adora de coração, aleluia. Se é para fazer, faça de coração, faça de interesse de coração, porque a Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem, Deus sonda a interesse do coração do homem e da mulher. Deus está dizendo para você hoje, é tempo de entregar, mas entrega de forma correta, irmão. Aí eu vou no culto, mas não adianta eu vir no culto e minha mente está em casa, porque não é interessa. Ah, mas eu estou entregando. Tem gente que diz assim: ah, pelo menos eu estou na igreja. O que adianta estar na igreja e não estar com interesse de coração? Deus não quer ninguém pela metade, Deus quer interesse de coração. A Bíblia diz, aleluia, quando me buscar de todo o vosso coração, eu ouvirei. Tem que buscar de todo o vosso coração, tem que ser com interesse, tem que ser com verdade diante de Deus. A Bíblia diz que Caim se apresenta junto com Abel, e a oferta de Abel o Senhor recebeu porque Abel não integrou pela metade. E eu posso conjecturar aqui que Abel entregou não simplesmente porque ele tinha que entregar, porque ele se sentia obrigado a entregar. Ele entendeu
entendia, aleluia, no mundo espiritual, o quanto aquilo era precioso, irmão. Quem entende, aleluia, que a sua entrega para Deus, no mundo espiritual, gera compromisso com Deus, gera, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a provisão, o milagre, gera crédito no céu, não faz de forma obrigada. Ele entendia o peso daquela entrega. Ele entendia o peso, aleluia, verdadeiramente da entrega da primícia. E Deus está dizendo, entrega a sua primícia para mim. Será que nós temos priorizado a vontade de Deus, o querer de Deus? Será que temos priorizado realmente, aleluia, o que Deus tem para a nossa vida? Ou será que eu priorizo por interesse? Tem gente que prioriza em tese por interesse. Então ali a Caim oferta, mas o Senhor não recebeu. E a Bíblia diz que Caim ainda ficou com raiva. O semblante dele caiu, o Senhor olha para Caim e diga, deixa cair o teu semblante, por quê? Por que você deixa cair? Porque eu recebi a oferta, aleluia, do teu irmão e a sua não? E o Senhor dá um alerta para ele, oportunizando. Deus está dizendo para você e para mim, se até agora tu não entregou, aleluia, a tua oferta com interesse, ainda há possibilidade para você entregar com interesse. Diga glória a Deus, ainda tem jeito, a dupla quando levácia, para tu entregar a mandarábia. Ainda tem tempo para a tua vida. Olha o que o Senhor falou para ele. Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Ele está dizendo, se hoje eu não aceitei, aleluia, se hoje você não fez da maneira que deveria fazer, será que se amanhã você fizer, ou se daqui a pouco você fizer, será que você não será aceito? Se você fizer de interesse de coração, Deus está dizendo hoje, para você e para mim, hoje eu estou te oportunizando a fazer o melhor. Se ontem tu não fez o melhor, hoje eu estou te oportunizando a fazer o melhor. Deus está dizendo, aproveita nessa manhã, a oportunidade de Deus sobre a tua vida para fazer o melhor. Ontem eu não fiz o melhor, ontem eu não entreguei o melhor, mas entrego o melhor hoje, entrego o melhor amanhã. Põe propósito firme no teu coração de entregar o melhor para Deus. E ele diz, se que fizeres, não haverá aceitação para ti. Mas ele também dá um alerta, mas se você também fizer o mal, se tu não fizer o bem, o pecado jaz à sua porta. A tua porta, melhor dizendo, né? Perdão. Jaz à sua porta. E para ti serás o teu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que coisa interessante que o texto diz, né? Se você fizer o bem, se você entregar verdadeiramente, haverá aceitação. Mas se tu fizer aquilo que não é correto, se você não andar nos preceitos, aleluia, o teu corpo, a tua mente, a tua vida vai desejar aquilo ali. E você vai viver, o texto até diz, e sobre ele dominarás. Ou seja, o pecado vai te dominar, vai te envolver de um ponto tão grande que você vai ter desejo de continuar fazendo o que é errado e você vai dominar o pecado. Que é isso? Como é que eu vou dominar o pecado? Porque o teu desejo vai ser o quê? Pecar. Então, efetivamente, o que você vai usar, o que você vai fazer é o quê? Pecar e pecar e pecar. A Bíblia já diz isso lá em Apocalipse, aquele que é limpo, se limpa mais, aquele que é sujo, se suje mais. Ou seja, quando o pecado se torna desejo principal, por eu não ter entregue para Deus a minha vida, por eu não ter entregue cativa a minha mente a Deus, o que acontece? Esse pecado me domina e automaticamente eu domino o pecado. Quando é que eu domino o pecado? Quando verdadeiramente eu já me torno refém dele e eu vou viver uma vida de pecado. A minha conduta vai ser um pecado atrás do outro, um pecado atrás do que foi o que aconteceu. Porque o texto diz, o pecado jaz à tua porta, o pecado está batendo aí para entrar, o erro está entrando, está querendo aí, entrar. Se você não conter, não fizer
fizer o bem, esse pecado entra e você vai ter, aleluia, vai ser dominado por ele e automaticamente você vai viver pecando, pecando, pecando. E por que o texto diz assim? E tu dominarás o pecado. Porque a partir do momento que você consegue entender que o pecado toma a tua mente e se torna o seu desejo, ou seja, todo o teu corpo, quem tem o domínio das mãos? Somos nós, a nossa mente, amém, irmão? Quem tem o domínio dos pés? Somos nós. Quem tem o domínio da boca? Somos nós. Quem tem o domínio do pensamento? Somos nós. Daqui. Então, se você permite que o pecado entre e deixe de fazer o bem, aleluia, você vai dominar o pecado. E como é que domina o pecado? O teu desejo é pecado. É pecar. Então, a tua fala, que era para falar o correto, vai falar o errado. A tua mão, que era para fazer o certo, vai fazer o quê? O errado. Porque você foi alimentando esse pecado. Ele te dominou e automaticamente você pega o domínio, ou seja, o teu corpo está envolvido e você começa a agir só de pecado sobre pecado. Aquela velha... Aquele velho ditado que as pessoas dizem que um abismo chamou outro abismo. Então o pecado te domina, e a partir do que o pecado te domina, você já começa a dominar o próprio pecado. Ou seja, o teu corpo, as suas ações vão ser totalmente pecaminosas. Tudo que você fizer vai te conduzir ao quê? Ao pecado. Então nessa manhã Deus está dizendo, não permita que o pecado te domine. E que você tenha desejo dele. Porque a partir do momento que você tiver desejo dele, aleluia, e for o seu desejo principal, você vai deixar de orar, você vai deixar de jejuar, você vai deixar de obedecer, você vai deixar de fazer a vontade de Deus, e o teu corpo, a dominância da tua mão, a dominação da tua mão, a dominação dos teus pés, a dominação do teu, aleluia, do teu caráter, da tua mente, de tudo que você fez, vai ser para onde? Para o pecado. Você vai dominar o seu corpo para pecar. E vai ser um ciclo vicioso. Vai ser aquele ciclo, um atrás do outro, o tempo inteiro. E é por isso que nessa manhã Deus está dizendo, aleluia, aproveita, ainda não começou, quando ainda não iniciou esse ciclo. Porque se o ciclo iniciar e você tomar desejo pelo pecado, misericórdia. Quem está entendendo a glória de Deus? Glória a Deus! Você já viu que tem pessoas que ela realmente domina, né? Ela está dominada pelo pecado, se torna desejo dela, e isso é muito interessante, aleluia, e ela fica ali, ó, dominada, e tudo que ela faz, ela não acha, até tu fala assim, irmão, isso não é bom para você. Ela, não, eu faço porque eu quero, porque eu faço porque eu, ou seja, ela se apropria do pecado, ela recebe e ela segue fazendo porque ela quer, porque se tornou desejo dela. Então, às vezes, aleluia, não vai nem precisar o pecado fazer o quê? Bater na porta dela. Como ela já está dominada pelo pecado, ela mesma quer, eu quero pecado sobre mim. Ela vai puxar aquilo que não agrada a Deus para a sua vida e vai viver uma vida de pecaminosidade. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é: entrega o seu melhor para Deus, faça o melhor para o Senhor e aniquile, aleluia, extirpe, aleluia, anádia, subcantarádia, o desejo do pecado sobre a tua vida. Pastor, mas como é que efetivamente eu posso extirpar o desejo do pecado para que ele não me domine, eu não fique dominando o meu corpo, seja dominado por ele e eu domine também o pecado, trazendo cada vez mais o pecado sobre a minha vida e viver uma vida, esse ciclo de vida pecaminosa? Ele está dizendo: entrega hoje o melhor. Faça o bem e haverá aceitação para ti. Irmãos, enquanto nós estamos com vida, haverá aceitação para nós se fizermos o que é correto. Agora, se eu fizer o que desagrada a Deus, a Bíblia diz: filhinhos, ninguém vos engane, aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele fará. Ele vai ceifar, óbvio. Ele vai colher. Deus, ele é um Deus fiel e verdadeiro nas suas palavras. E o que Deus está dizendo para nós nessa manhã de glória?
Entrega, mas não entrega de qualquer maneira. Oferta, mas não oferta de qualquer maneira. Busque, mas não busque de qualquer maneira. Obedeça, mas não obedeça por obrigação. Obedeça com interesse de coração. Obedeça com o coração aberto. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Que nessa manhã seja uma manhã para nós, irmão, de entrega verdadeira diante de Deus. Entregando o que é melhor. E se até esse momento nós não entregamos de maneira correta, Deus está dizendo: se tu fizeres o bem, ainda haverá aceitação. Para ti. Ainda haverá aceitação. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse. Que mesmo que nós venhamos estar entregando o errado, Ele diz: ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para a tua história. Ainda tem jeito para a tua vida. Aleluia. Ele diz: o jeito é não deixar o pecado te dominar. E o jeito é entregar com interesse, com aleluia, com primazia. Aleluia, a tua primazia tem que ser entrega para Deus. A tua primazia tem que ser Deus. A tua primazia tem que ser fazer a vontade de Deus. Faça isso nesta manhã. Entrega hoje diante de Deus o melhor. Porque nós iremos viver o sobrenatural de Deus. E o pecado vai, aleluia, bater e retirar. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A partir do momento que você tem uma entrega efetiva de interesse, aleluia, para Deus, você está resistindo o diabo. E o pecado foge e a glória de Deus se manifesta. Que nessa manhã nós possamos tomar posse dessa palavra. Que nessa manhã a nossa entrega não seja de meia boca, mas seja uma entrega fiel e verdadeira diante de Deus. Porque, aleluia, com certeza iremos viver as promessas que estão contidas nesse livro, aleluia, poderoso, esse livro sagrado. E ainda teremos crédito no céu para que milagres e sobrenaturais, aleluia, o milagre e o sobrenatural aconteça na nossa vida. Que cada um de nós possamos nessa manhã receber essa palavra e entregar com inteireza. Terra de combinada, aleluia, entregar com inteireza de coração, colocando Deus como primazia. Que nós possamos hoje entregar o melhor para Deus. Faça o melhor, porque Deus vai honrar a sua fé. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia.